Peraí, eu tenho que te chamar. Peraí, como é que faz? Oi! Como é que tá aí o Valentim? Tá bem. Tá lá na minha sogra. Aí tá lá? Uhum. Tu tá sozinho em casa? Uhum. Ah, certo. Pronto. Então vamos ver aí. O pessoal vai começar a entrar. Eu pensei que ela estivesse aí, porque só esse período, né? É, pra ajudar lá a estudar. Uhum. Tá certo. Nossa, tá de greve lá o sogro? Não, Hã? Ele tá indo trabalhar ele? tá. É Ixi. pelego. Não Hã? aderiu à greve. É pelego, não aderiu à greve. Ah, é? Ah, tá certo. Deixa eu tomar um pouquinho de gente aí. Deixa eu estar com os amigos aí. A Bárbara entrou, viu? Eu pensei que ele tivesse também. E qual é o problema lá, sabe? Dos Correios Hum, é porque ano passado não. hum, O último acordo coletivo não foi firmado por eles. Eles fizeram um dissídio coletivo, como é uma empresa federal, o dissídio coletivo é no TST, certo? hum, Aí, por hum, meio do dissídio, eles, o TST decidiu duas coisas. Primeiro é que a coparticipação do plano de saúde ia ser custeado 30% pelo empregado e 70% pelos Correios. E a segunda coisa é que o acordo coletivo ia ter prazo de validade de 2 anos. hum. E o TST tomou essa decisão em razão da aplicação do princípio da reciprocidade, mantendo o que seria do acordo coletivo anterior. Só que o acordo Ah, coletivo anterior já tinha sido firmado em dissídio e não em acordo. Então não pode ter é. reciprocidade de dissídio, de dissídio para dissídio. Precisa ser do dissídio com o acordo. E aí Hum. o STF suspendeu e estava votando, por enquanto estava vencendo de que ia cair essa cláusula, e, portanto a coparticipação ficaria 50%, 50%, e o acordo coletivo só teria validade de 1 ano. E o plano era 100% dos Correios, era O plano 90%. era 100% dos Correios, depois passou a ser coparticipação, Hum, 30% do funcionário, 70% dos Correios, uhum, com um custeiro, o funcionário paga uma mensalidade mais 30% do que usa, né? hum, Aí agora eles querem que o funcionário pague uma mensalidade e mais 50% do que usa. uhum. Ah, e aí já tem o problema lá daquele prejuízo que está sendo bancado também, né? Isso aí é o de menos, a questão deles mais é o acordo coletivo desse ano. Eu tem 70, eu ouvi a reportagem, tem 70 cláusulas, quiseram falar só sobre 9. É porque a maioria das cláusulas são repetições do que a CLT já diz. Em todo acordo coletivo é assim. Tem muitas Ah, cláusulas que só repetem o que a CLT já diz, só para reafirmar um mínimo que já está garantido. Sempre as ah, cláusulas econômicas é que dão algum problema e de benefício. Então, cláusula de plano de saúde, auxílio alimentação, o prazo de validade aí no caso dos Correios é relevante, porque considerando o governo aí atual que pretende privatizar os Correios, o prazo de vigência de um acordo coletivo impõe uma oneração da carga de despesas trabalhistas, da folha de pagamento dos funcionários, que talvez não seja interessante para quem for depois adquirir os Correios numa ah, privatização. Então, entendi, o entendi. prazo de duração é relevante também. E as outras Ah, cláusulas econômicas. certo. E o plano de saúde mudou mais alguma coisa em relação à família? Não, o plano de saúde dos Correios não muda, não. Que não era o marido, mulher, quem trabalha, mas a mulher ou o Não, marido, mas isso aí já foi no acordo coletivo anterior e o sindicato aceitou. No acordo coletivo anterior dos Correios, até o anterior,
o funcionário dos Correios poderia colocar como beneficiário seu cônjuge ou companheiro, seus filhos até 24 anos se estivessem cursando nível superior, ou até 21 se não estiver cursando nível superior, o pai e a mãe se fossem dependentes financeiros deles, e os filhos maiores de 21 ou 24 anos, se tiverem a faculdade, que fossem incapazes. Todos eles poderiam. Aí agora o pai e a mãe foram retirados, porque tinha muita gente idosa, né, no plano. Entendi. Então pronto. Mas isso já tinha sido aceito pela categoria. Já, né? Então pronto. Então vamos lá. Se apresenta aí onde é que tu estudou, doutor Luiz Paulo. Doutor e mestre. Não. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Paulo Pontes. Eu sou advogado e professor universitário das disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho na Estácio. Sou também advogado, sou formado pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em Direito Constitucional das Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza e atuo como advogado há 6 anos. Certo? E aí a gente veio hoje aqui para a live para falar aí de algumas questões envolvendo o Covid e o direito, especialmente o direito do trabalho. E a justiça. E qual é o teu escritório? O escritório que eu estou trabalhando hoje, atuando como advogado, é o Bezerra de Menezes e Caminha Advogados Associados. Que fica no WSTC, na Washington Soares. A gente atua com direito empresarial e direito civil. No direito civil, a gente presta assessoria em famílias, sucessões, direito societário e também direito tributário e trabalhista para as empresas que são nossos clientes. Certo. E aí, do que é que nós vamos falar hoje aí com relação a esse período da pandemia? Quais são os processos que estão mais em evidência com relação a esse período? Bom, agora, em razão da Covid, da pandemia, menos em razão da Covid, e mais em razão da suspensão de atividades por meio de decretos estaduais, federais e municipais que entraram em vigor desde o início aí do surto da pandemia aqui no Brasil, que está marcado aí por volta do dia 20 de março para cá, que é quando a gente teve as primeiras mortes, né? Os advogados trabalhistas todos não têm parado de trabalhar por conta das mudanças legislativas que esses decretos trazem e dos efeitos dessas mudanças. Então, assim, quando o legislativo e mais fortemente o poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, edita um decreto-lei para tentar amenizar aí os impactos da Covid, da pandemia, na saúde pública ou nas atividades empresariais, todas essas alterações, todas essas definições feitas por decreto legislativo estão carecendo de algum rigor maior no âmbito trabalhista, certo? Então, num primeiro momento, se preocupou muito com a preservação das vidas, de saúde pública, e isso é muito relevante, e se descuidou de alguns conceitos que seriam próprios e básicos do direito do trabalho, fragilizando aí as relações entre empregados e empregadores, e mais, trazendo um ambiente de risco para os empreendedores e principalmente, mais fortemente, para os pequenos e médios empresários, que são mais fortemente impactados pela pandemia e que usualmente não têm uma reserva de caixa tão grande que suporte encargos sem receita por muito tempo, certo? Então, esse pessoal nessas empresas, pequenas e médias empresas, acabam sofrendo mais com isso, e aí a gente vê aí nas estatísticas de volume de empresas que estão fechando ou encerrando suas atividades nesse período. Mas o primeiro ponto que eu trouxe é com relação ao fato do príncipe. Se é o fato do príncipe. O artigo 486 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, vai dizer o quê? Vai dizer que se, por ato legislativo, por ato normativo do poder público, seja municipal, estadual ou federal,
houver a suspensão ou a paralisação permanente de uma determinada atividade empresarial, poderia o empregador dispensar os seus funcionários sem pagar a indenização devida pela rescisão antecipada, pela rescisão imotivada do contrato de trabalho. Essa indenização seria paga não pelo empregador, e sim pelo ente estadual, municipal ou federal, que por meio do ato normativo determinou a suspensão ou a paralisação permanente das atividades. Então, o que é que aconteceu? Quando começou a pandemia, principalmente os governos estaduais, cuidaram em fazer decretos suspendendo muitas atividades, ou quase todas as atividades. Alguns, em um determinado momento depois, tornaram mais rigorosos essas suspensões, essas medidas restritivas de circulação, o que a imprensa tem chamado de lockdown, mas esse termo lockdown, que está sendo amplamente utilizado pela imprensa, não está nem exatamente correto, porque ele não tem previsão legal na legislação brasileira. E aí, muitos advogados e muitos empresários, vendo a redação do artigo 486, imaginaram: ora, por meio de um decreto estadual ou municipal, suspenderam as atividades da empresa, das minhas atividades, e eu não posso trabalhar. Então, se eu não tenho receita, vou ter que diminuir a minha despesa, vou ter que demitir o pessoal. Vou economizar com a indenização. Que indenização é essa? Aquela multa de 40% do FGTS. Certo? Então, essa multa não seria paga pelo empregador. E muita gente fez isso. Muitos empresários, no primeiro momento, demitiram seus funcionários achando estar amparados pelo artigo 486. Qual é a grande questão? Logo que isso aconteceu, parte da doutrina, e aqui doutrina eu estou falando do pessoal que pesquisa esse assunto, o direito do trabalho como um todo, se dividiu. Uma parte substancial entendeu que não era o caso de aplicar o fato do príncipe, porque a suspensão das atividades, a paralisação das atividades, ela tinha sido ocasionada por uma pandemia, que seria uma situação de força maior, que afastaria, portanto, a responsabilidade do ente municipal, estadual ou federal que redigiu o decreto para ter que pagar essa indenização. Outra parte da doutrina achava que tinha sim que aplicar o artigo 486. Nesse meio tempo aí, muita gente sem saber o que fazer, as empresas todas questionando seus advogados se poderia fazer isso ou não tinham receita para poder pagar as rescisões, porque imagine você que está funcionando normalmente, você tem um calendário de despesas e um calendário de receitas e de repente cortam todas as suas receitas. Como é que você... Quase ninguém está preparado para demissões em massa. Uhum. Né? Então, assim, a demissão ela gera um custo. E é um custo que não é tão baixo. Então, quando você vai demitir um funcionário, você tem que pagar os 40% do FGTS, o saldo de salário dele dos dias que ele trabalhou, as férias proporcionais, e se já tiver férias dentro totais, acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, e alguns descontos você vai ter que fazer, e dependendo do tempo de casa desse funcionário, essa multa do FGTS ela é bem substancial. E o aviso prévio também, né? E o aviso. Então, assim, muitos empresários não tinham dinheiro para demitir. E viram nesse artigo uma saída razoável para não precisar pagar pelo menos essa indenização. Aí o que acontece? Todas essas questões acabaram indo para o judiciário. E foram para um judiciário que hoje está mais acelerado, mas que no começo da pandemia também parou e ficou muito lento. Certo? Então, hoje nós temos várias decisões ainda de primeiro grau, poucas decisões no segundo grau. Quando eu falo primeiro grau, é no juiz de primeira instância. Quando eu falo segundo grau, estou falando do tribunal. Certo? Poucas decisões do segundo grau a respeito dessa matéria, mas o que a gente tem observado é que tem prevalecido a tese de que não seria aplicável
o fato do príncipe na situação da pandemia. Quando Que é um é, exemplo. Oi? que é exatamente que a empresa ela A teria que empresa honrar. demitiu o funcionário e não ter que pagar a indenização, porque o governo pagaria. No caso que está prevalecendo, é a empresa ter que pagar a indenização dos Ou seja, todo, 40%. todo esse pessoal tem a perder, tem que Tem pagar esse dinheiro aí. vai ter que pagar e é relevante que se a empresa não pagou, deixou ultrapassar o prazo legal para o pagamento da rescisão, que é até o término do aviso Hum. prévio, né? É, vai ter que pagar uma multa. Dobra o valor do salário, né? Aí, na verdade, não dobra, só pago um salário mais uma vez, né? É. Da pessoa. Então, assim, e aí o que tem prevalecido é isso. Por que que o que tem prevalecido é isso? O fato do príncipe, ele seria aplicável, por exemplo, não sei se você lembra, alguns anos atrás, foi redigida lei que proibiu a exploração de jogos de azar. Então, todos Hum. aqueles cassinos que tinham caça-níqueis e tal aqui no Brasil, fecharam. Lembra? Hum. Ali eu teria um exemplo de fato do príncipe. Por quê? Porque era uma atividade lícita, irregular, e por decisão do governo, certo? Do Estado doente, parou-se daquela atividade ser lícita e suspenderam-se todas as atividades. Naquele sentido. Então, ali, realmente, foi uma decisão estatal que suspendia não, paralisava permanentemente uma atividade e o empregador não tinha nenhuma culpa por isso. Certo? Uhum. Então ele poderia demitir e quem ia pagar a indenização não seria ele. No nosso caso aqui agora, o governo do Estado também não tem nenhuma culpa. Certo? Uhum. Então não tem como, em razão de um motivo que é de força maior, que é a pandemia, eu admiti que a empresa deva deixar de pagar esse valor ao, ao seu empregado, uma vez que a rescisão está sendo imotivada. Não é o caso se fosse uma rescisão motivada do contrato de trabalho. Né? Uhum. Mas sendo imotivada, vai ter sim que pagar essa indenização. É o que Uhum. tem prevalecido nesse momento nos tribunais do trabalho. Prevalecido Certo? o quê? Mais de 80%? Não temos estatísticas ainda, mas é por Uhum. aí, assim, com Uhum. uma ampla maioria. Então não é E, seguro demitir com base nisso. uhum. E qual outro aspecto está pegando agora com relação A outra questão que pegou muito no começo da pandemia também, e que ainda vai continuar pegando, é o seguinte: logo que suspenderam as atividades, foi feito um questionamento com muita razão sobre o dever dos empregadores de terem que, suspensas as atividades, continuar pagando os salários dos empregados. Certo? Uhum. E logo que começou os decretos de suspensão, a maioria deles são do segunda quinzena de março. E os primeiros decretos de ajuda do governo para dar algum suporte salarial para quem teve redução de jornada de trabalho, ou mesmo suspensão do contrato de trabalho, são posteriores, são de maio, né? Abril e Uhum. maio. É. Então, assim, teve uma janela de tempo em que as empresas não estavam amparadas por nada. E tinha-se uma dúvida: suspendeu a atividade, pagamos ou não pagamos? Nesse momento, e aí assim, além dessa janela, é relevante a gente pensar que nem toda empresa quer ou tem condição de aderir às, esses programas criados pelo governo federal de manutenção do emprego. Por quê? Porque é um bônus de manter parte do salário dos funcionários sem encerrar os salários, mas também tem um ônus, que Os talvez encargos são nem pagos, né? os encargos são pagos, tem que manter, não pode haver demissões, o funcionário que entrou nesses planos tem uma estabilidade, né, de emprego, então se Quanto ele ficou tempo? o dobro do tempo que ele ficou É. gozando desse benefício. Então, se ele ficou por um mês, ele vai ter mais um mês de estabilidade, o mês que ele ficou e Dois outro, né? meses, né? Então, o tempo que ele ficar,
ele vai ter que ganhar igualmente de estabilidade após cessado o plano, o auxílio aí do governo. E nem toda empresa está disposta ou tem mesmo condição financeira de arcar com isso. Porque tem empresa que simplesmente parou. Vamos imaginar que o setor do turismo, que parou e não tem perspectiva de, em curto prazo, retomar as atividades. Então, mesmo com a suspensão mesmo com a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho, com essa ajuda do governo, ainda há um impacto significativo nesse setor que talvez não seja interessante para ele a adesão a esse plano. E aí a questão é, o funcionário não está trabalhando. Recebe salário ou não? E eu fiz na empresa assim, eu suspendi, mas eu mantive cesta básica, todos aqueles benefícios que estão no dissídio coletivo. E teve gente que suspendeu e não manteve. Tinha obrigação de manter? Eu mantive. Não. Cesta básica, depende. Nada? Depende. Porque tá no dissídio coletivo. Tem benefícios que não são decorrentes do trabalho. Certo? Então, por exemplo, cesta básica, você dá a cesta básica, é um benefício a mais. O que a lei lhe obrigaria de princípio e pronto seria o vale alimentação, né? E aí o a mais é que você dá é a cesta básica. Então a cesta básica mantém. O vale alimentação. Mas se está no dissídio, a cesta básica. Não, você pode pactuar, os acordos individuais nessa situação de pandemia vão poder prevalecer, inclusive, sobre o acordo ou a convenção coletiva da categoria, se assim acordarem as partes. Mas a questão é, por exemplo, você paga vale transporte. O vale transporte ele tem uma finalidade. O empregado se deslocar para a empresa ir e vir. Se ele está em home office, mesmo estando no acordo coletivo, na convenção coletiva, você não precisa pagar. O vale alimentação. Ó, tem uma pergunta aí para ti aí, ó. Sabe dizer quem estava em garantia nos 90 dias, essa parte do governo, não, o acordo é pago, ou não pelo governo começa acordo em 15/4? A pessoa começou a receber o benefício em 15/4 e tem 90 dias. Ela tem garantia de emprego por mais 90 na empresa. Acho que é isso que ela perguntou. Luciana Elias, que é corretora de imóvel, amiga nossa. Pronto. Então, assim, esses benefícios que estão atrelados ao deslocamento ou a pessoa ir à empresa não precisam ser pagos se a pessoa não está indo para a empresa, certo? Os benefícios que são assim, quase que gratuitos, então, a cesta básica é um a mais que se dá. Ele não é nenhuma espécie de contraprestação do trabalho, é uma bonificação a mais, né? Então, esse daí deve continuar, tá bom? Então, o que está atrelado à direta execução do trabalho e o trabalho não está sendo executado na sede da empresa, não precisaria. Os demais, sim. Lembrando que quem está em home office, está trabalhando normal, a carga horária pode ser a mesma ou próxima da mesma. E quem está trabalhando em home office pode pactuar. Tem uma pergunta aí. Não, só concluir. Então, a empresa deve e pode pactuar com o funcionário como é que vão ser os custos desse home office, do computador, da internet, da energia elétrica, que porventura sejam relevantes. Uma compensação, né? O funcionário em 15/4 estava na garantia. O governo paga? Eu não estou entendendo o que é este na garantia. Não, em 15/4 estava a garantia, o governo paga? Também não. Eu acho que ela botou, ela deu uma entrada pedindo para suspender o contrato e garantia. Tem que ver. Refaz aí, Luciano, explica melhor, por favor. Vamos lá, Luciano, ela explica aí. Então, aí voltando para o assunto, a questão é, quem não aderiu a nenhum plano de manutenção do emprego? Está aí a explicação. Em garantia seria a redução ou a suspensão. A pessoa em 15/4 estava... Ah, tá, entendi. Então, em 15/4, a empresa aderiu a isso e ela quer saber se o governo paga. Se a pessoa aderiu em 15/4, o proporcional
da redução da jornada de trabalho será pago por meio de fundos provenientes do seguro-desemprego. Então, o governo paga. Mas tem que ter formalizado, né? Tem que ter Claro, tem que formalizado. ter Se não formalizado isso formalizou, não pode por retroagir, meio não, né? do E-Social. Tem. O funcionário entrou em fevereiro e no primeiro acordo do governo pela empresa a gente assinou, começando em 15 do 4. Tem um direito, se ele tem direito a receber o dinheiro do governo, tem. Deve receber dos fundos provenientes do seguro-desemprego. Uhum. Certo? Então, assim, voltando aqui para o assunto. O pagamento deve ser feito ou não? Duas grandes linhas de pensamento fortes nesse assunto. Parte do judiciário da doutrina vai dizer que tem que continuar a efetuar os pagamentos em razão do princípio da continuidade do emprego e da intangibilidade salarial. A intangibilidade salarial vai dizer que o salário não pode ser reduzido ou suprimido enquanto vigorar o contrato de trabalho. Parte substancial da doutrina e do judiciário entende que não seria o caso de pagamento. Por quê? Porque se o pagamento, o salário, ele é uma contraprestação porque não recebemos. Alguns não receberam. Quem não recebeu, você fala com o contador da empresa, porque provavelmente ele não incluiu no E-Social ou a empresa não estava em dia com os recolhimentos previdenciários e fundiários deste funcionário Tinha que estar tudo em perante, dia, né? tinha que estar tudo em dia, perante o INSS e o Fundo de Garantia. Aí, o, o, As essa duas segunda, correntes. então essa segunda corrente entende que não teria o dever de pagar, porque o salário é uma contraprestação pelo serviço prestado, pelo trabalho Uhum. executado. Se o trabalho não está sendo executado, ele não deveria pagar. E aí aqui é relevante porque o artigo 5º, inciso 2º da Constituição vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então eu, empregador, não posso ser obrigado a pagar o salário de um funcionário, que é uma contraprestação por um serviço prestado, se ele não está trabalhando, certo? E Uhum. aí que é um argumento também muito razoável. Sustentando ainda isso, analisando toda a legislação trabalhista, a gente vai ver que, nesta hipótese de suspensão das atividades, nós não temos, por decreto, nenhum dos decretos afirmou ou disse que ali estaria ocorrendo uma suspensão do contrato de trabalho. Qual é a relevância disso? No nosso ordenamento, nós temos a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas sempre todas as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, elas são acompanhadas de medidas de suporte de manutenção da renda desse empregado que teve o seu contrato suspenso. Então, por exemplo, se você tem a mulher gozando de licença maternidade, certo? Ali eu Uhum. tenho uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, mas ela está recebendo o auxílio maternidade pelo INSS, certo? Então ela Uhum. mantém ali sua renda. O empregado que está afastado por motivo de doença, né? Então eu tenho ali uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, mas o empregado continua recebendo o auxílio doença, seja auxílio doença comum, seja que é a espécie 31, seja auxílio doença acidentária, que é a espécie 91. O funcionário continua recebendo ali alguma parte substancial da sua renda. Também a suspensão do contrato de trabalho para a realização dos cursos, que é muito utilizado pelas empresas montadoras em São Paulo, no Sul, para diminuir, parar um pouco a produção, bota todo mundo para fazer um curso. Nesse período, eles ficam recebendo uma espécie de bolsa proveniente também de fundos do seguro-desemprego. Então, todas as hipóteses na legislação de suspensão do contrato de trabalho trazem consigo uma medida de manutenção da renda, usualmente feita por fundos ou do INSS ou do seguro-desemprego, certo? Do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Certo. Nesse caso aqui, nós não temos na lei dizendo que é uma suspensão, mas o funcionário não pode trabalhar embora queira e o empregador não pode
obrigar o funcionário a trabalhar, embora queira, principalmente nos estados ou nos municípios que ainda estão e que estavam em lockdown. Aí a pergunta, paga ou não paga? Certo? Uhum. Na doutrina, a gente tem uma divisão bem grande. Os dois principais autores de direito do trabalho no Brasil pensam de maneira diferente e a opinião deles é muito relevante para todo mundo que estuda isso. Um pensa que tem que pagar, que é o Maurício Coutinho Debate, outro pensa que não tem que pagar, que é a Vória Deixa eu, Bonfim. Ela acha. deixa eu fazer uma pergunta. Se a maioria for para um lado, a jurisprudência vai para a maioria? Como é? Se a Se as maioria da duas doutrina. correntes, vamos dizer que Ah, isso, a maioria do um que defende de um lado, der 70%, a outra der 30% nas causas em primeira não, instância. não necessariamente. Não, Não assim, necessariamente. Tem muito em que momento vira jurisprudência, bom, se houver? aí o que acontece é, isso, as empresas que não estão pagando, os funcionários, alguns deles, estão entrando na justiça pedindo rescisão indireta, certo? Pela empresa não estar pagando. Lembrando que a empresa não é obrigada a aderir a nenhum plano de manutenção do emprego pelo governo federal, certo? Uhum, Não há essa obrigação. Ela adere se ela quiser e tiver condições, certo? uhum, uhum. E aí, tem muito funcionário entrando com pedido de rescisão indireta por conta disso. A empresa sustenta que não há motivo para rescisão indireta porque os pagamentos não estão sendo feitos. Haja vista que o funcionário não está indo trabalhar, só que o funcionário não está indo trabalhar não por falta injustificada, mas porque vigia um decreto ao tempo que o impedia de ir, certo? Ou Uhum. suspendia as atividades ao tempo. Hoje, no judiciário, não tem definição. Esses casos ainda não chegaram no segundo grau para resolver. Particularmente, na minha opinião, eu acho os argumentos de quem entende pela continuidade do pagamento mais razoáveis do que o contrário, certo? Por, por quê? Porque a gente tem que botar na balança duas coisas. A dignidade daquele empregado, certo? Dois, a existência de possibilidades desse empregador em aderir a programas que não causem esse tipo de situação, e ele não adere porque ele não quer ou porque não pode, né? E três, a gente tem que pensar aí que na balança dos princípios, provavelmente a integridade, a subsistência do trabalhador e a vida e em favor dos decretos e a integridade, sua integridade física, né, e a saúde pública também vão pesar um pouco mais do que os interesses meramente patrimoniais aí Mas das veja só, empresas. quer dizer então que a empresa que não pôde aderir por cargo porque estava com algum encargo atrasado, teve É dupla melhor, penalidade. é melhor Porque demitir. não aderiu, não pagou o cara, agora está com problema porque não É podia melhor, aderir. era ter melhor ter demitido. E Ou aí os seja, decretos não resolvem esse problema. porque tem muita gente assim, né? Tem muita gente que deixou de pagar. Uhum. E ele não pôde aderir para poder É, aliviar o caixa aí, aí, e aí agora está tem com outro muitos, problema. aí tem muitos motivos. Tem gente que não consegue mesmo fazer adesão porque realmente não tinha dinheiro ou já vinha com a gente vinha no momento de tentar reaquecer o mercado como um todo e veio e foi freado mais uma vez pela pandemia, né? Então tinha gente que já vinha se arrastando, resistindo ao mercado, né? Às incertezas do mercado, aos riscos, e aí caiu numa pandemia que realmente inviabiliza a situação. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para rescindir, o empresário não tem dinheiro para pagar as rescisões, não tem dinheiro para pagar o salário porque não tem a receita, está atrasado com os encargos sociais e INSS, Fundo de Garantia, tal, 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 já desde antes. E aí está acontecendo esse tipo de situação aí que a Luciana comentou, que aí a pessoa não preenchia os requisitos do seguro-desemprego e aí está sendo prejudicado. E Uhum. isso tudo vai se somando e virando uma grande bola de neve que a pessoa não tem para onde
não pode fazer nada e também não tem para onde ir. Entendeu? Mas me parece que o que vai prevalecer aí mesmo é a continuidade dos pagamentos dos salários desses empregados. E o volume de processo? Deve ter criado uma fila danada. Na Justiça do Vocês têm uma Trabalho, ideia houve, de volume de processo? já, já saíram algumas estatísticas. O que acontece é o seguinte: na Justiça do Trabalho, desde novembro de 2017, vem acontecendo uma redução muito substancial do número de processos em razão da reforma trabalhista. Certo? Então, houve aí realmente uma redução bem substancial de processos, assim, da ordem de 50%, na Justiça do Trabalho ou mais, em razão da reforma trabalhista. E aí, no primeiro momento reduziu-se muito, novos processos, os primeiros estatísticos apontavam uma redução aí de 60%, 70% do número de novos processos na Justiça do Trabalho. Depois percebeu que isso era um momento de acomodação do judiciário, dos advogados, para entender como era que as coisas iam acontecer. E aí teve um leve aumento e uma estabilização, mas ainda bem abaixo do que historicamente se tinha de demandas trabalhistas. No período da pandemia, a gente tem dois fatores que são relevantes. Muitas demissões, que usualmente levam ao aumento de demandas trabalhistas, mas, paralelo a isso, nós temos a suspensão das atividades presenciais no judiciário, certo? E aí o que acontece? Uma parte substancial das demandas a maioria das demandas são propostas por advogados. Então, o advogado consegue entrar na justiça, dá protocolar o processo normalmente na Justiça do Trabalho e o processo avança. Nos meses aqui no Ceará, de março e abril, houve uma suspensão total de audiências. Depois se retomou as audiências telepresenciais, certo? Mas isso já foi para maio e junho, aí houve uma retomada das audiências telepresenciais. Como tinha muita audiência atrasada, a pauta estava muito atrasada. Mas uma parte das demandas são feitas de maneira oral. Na Justiça do Trabalho, o empregado ele não precisa necessariamente estar assistido por advogado para pleitear os seus direitos. Ele pode ir lá no fórum, formular sua reclamação de forma oral perante um servidor do lado do fórum. Ele vai reduzir a termo essa reclamação. O que é reduzir a termo? É escrever aquela reclamação. Basta que o empregado ou ex-funcionário narre os fatos, um breve narrativa dos fatos e os pedidos que ele quer a partir dali. Certo? Então, ele não precisaria de advogado. Como o atendimento está suspenso, esse tipo de demanda caiu a zero. Certo? Depois foi retomado por e-mail esse atendimento. Só que se a pessoa ia lá para fazer a reclamação oral, provavelmente ela não tinha recurso para escrever isso e mandar por e-mail. O advogado consegue porque ele faz de forma eletrônica, né? Exatamente, o advogado consegue com seu certificado porque ele faz de forma eletrônica. Mas quem não é assistido por advogado teve essa limitação, esse revés, então diminuiu aí todos os processos orais, houve uma redução significativa. Por outro lado, o aumento de rescisões fez aumentar as demandas, mas ainda não chega nem no volume que se tinha antes da reforma trabalhista, certo? Então, assim, a Justiça do Trabalho voltou a funcionar, as audiências todas são telepresenciais por hora, muitas audiências estão sendo adiadas por dificuldades técnicas, sejam das partes, sejam principalmente das testemunhas, certo? E aí as audiências acabam sendo adiadas, os processos estão demorando mais do que o usual. No segundo grau, que é nos tribunais, mais ainda, agora é que os tribunais estão conseguindo botar em dia o atraso de pauta que foi feito de março e abril. Depois que entraram, retomaram as atividades de forma telepresencial. Então, a pauta estava bem atrasada, agora eles estão mais em dia, mas também a produtividade de algumas
alguns movimentos, alguns andamentos processuais também aumentou. O fato de não ter que fazer atendimentos presenciais fez com que parte dos servidores conseguisse ter alguma tranquilidade maior para trabalhar, e isso aumentou. Então a gente tem idas e vindas que aumentam a velocidade, mas diminui. Mas no geral está bem mais lento do que o usual por conta do atraso das audiências. E o número de processos ainda não alcançou o número de processos que se via antes da reforma trabalhista. Portanto, não dá para a gente falar em abarrotamento da Justiça do Trabalho ou aumento das demandas, substanciada demanda da Justiça do Trabalho que causasse um atraso muito substancial na realização de audiências, enfim, E coisas já nesse tem alguma sentido. previsão de abertura? Já foi aprovado essa semana um plano de reabertura da Justiça do Trabalho aí para esse semestre. Para agora, né? E, É, e, e, gradual também. uhum. E, Luiz Paulo, e o que é que acontece se a pessoa tiver as garantias, a pessoa voltar da suspensão de trabalho, e a pessoa tem direito a 2 meses se for demitido um mês antes? Qual é as consequências para a empresa? Aí a empresa tem que pagar esse mês a mais. Esse mês a mais vai computar para todos os fins. Então, a empresa, o que há é uma estabilidade. Sempre que a estabilidade é interrompida por uma rescisão antecipada, caberá à empresa pagar o período de estabilidade. Muito embora o que a gente tenha seja uma estabilidade de emprego, ou seja, estabilidade para trabalhar e não uma garantia de salários, na hora que a empresa demite esse funcionário antes da conclusão do período de estabilidade, ela vai ter que pagar a ele todas as verbas pertinentes a esse mês de trabalho, por exemplo, no seu exemplo a mais. Então, por exemplo, esse um mês significaria o quê? Mais um mês de salário, mais um dozeavos de férias com um terço, mais um dozeavos de 13º, certo? Mais mais um mês de contribuição para fins de FGTS, portanto, da multa de 40% do FGTS. E, de repente, a depender do tempo de contrato de trabalho, isso pode significar mais um ano, como se fosse mais um ano do trabalho dele, e, portanto, mais alguns dias de aviso prévio. Uhum. Luiz Paulo, e nesse período, a junta de conciliação, que tinha várias juntas dos sindicatos que fazia essas coisas, ela pode funcionar virtualmente? Pode, elas podem funcionar virtualmente, mas a maioria tem ficado suspensa porque essas juntas funcionavam muito porque o funcionário tinha à sua disposição a estrutura do sindicato, certo? Uhum. Hoje em dia isso não é verdade. Tem muita gente que acessa a internet pelo celular, né? Uhum. E a gente tem ainda um número substancial de aparelhos pré-pagos que não dão uma conexão razoável e estável à internet, né? Uhum. E aí, e os funcionários que se servem dessa estrutura do sindicato, às vezes não têm acesso a isso. Então, não tem, de fato, não tem acontecido muita conciliação nas juntas de conciliação dos sindicatos, embora seja possível fazer por meio online. Uhum. Luiz Paulo, e essa parte a possibilidade, esses processos não entram em fila cronológica, não, né? O que é que depende de um andar mais rápido ou mais lento? Vamos lá, o Código de Processo Civil de 2015, ele determina que os processos eles entrem em conclusão em uma ordem cronológica. E todas as varas deveriam ter uma lista da ordem cronológica. De fato, as varas não têm essa lista da ordem cronológica, nunca fizeram. Houve uma alteração no Código de Processo Civil dispensando essa lista, o rigor nessa ordem cronológica em situações pontuais, em que houvesse uma urgência, tal. Mas uma urgência, risco de vida, prioridade pelo Estatuto do Idoso, prioridade do que a gente chama de super prioridade do idoso acima de 80 anos, prioridade da criança e do adolescente, mas de fato o que a gente observa é que não há um rigor e um respeito nessa lista cronológica que deveria existir nas varas, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça do Trabalho Federal. E aí a atuação aí do advogado vai ser muito mais relevante, embora a nossa atuação tenha sido muito mitigada
e durante a pandemia. Por quê? Tínhamos o costume, os advogados mais diligentes, de ir aos fóruns, falar com o juiz, falar com o diretor de secretaria, falar com o supervisor de secretaria, com todo mundo, para fazer o processo andar. Então, por exemplo, se você queria que um mandado de citação fosse cumprido de maneira mais célere, você ia lá na secretaria da vara, falava com o juiz para ele dar um despacho de cite, mandando citar a parte. Aí ele dava o despacho. Aí a gente ia lá, se for na Justiça Comum, ia lá na SEJUD, que é a Secretaria Judiciária, e pedia para o pessoal da SEJUD fazer o mandado. O pessoal da SEJUD fazia o mandado. Esse ir lá e pedir agilizava o tempo, porque na hora que eu faço esse pedido, gera um protocolo, e eles fazem isso mais rápido do que o Não existe prazo. isso eletrônico, não, esse protocolo. Isso não existe eletrônico. Então eu já perdi essa possibilidade. Quando o mandado saía, eu ia lá na central de mandados, na SEMAN ou na COMAN, que é a sala dos oficiais de justiça, pedir para o chefe dos oficiais de justiça, o coordenador dos oficiais de justiça, distribuir logo esse mandado para um oficial e me dizer quem era o oficial. E aí eu falava com o oficial para ele cumprir logo. Então isso tudo para que houvesse uma citação mais rápida. Nenhuma dessas etapas eu consigo fazer por outro meio agora. Consigo, tem o canal eletrônico de e-mail? Tem, mas não tem a mesma agilidade, até porque não gera um protocolo que tinha o atendimento presencial. E mais, por exemplo, semana passada eu pedi para saber quem era o oficial de justiça que ia cumprir um mandado em um dos processos lá do escritório. O coordenador dos mandados, da central de mandados, me informou quem era, mas ele não me deu o contato da oficiala, no caso. Se eu não tenho o contato dela, eu não tenho como agilizar de nenhuma maneira. O que muitas vezes acontecia era que eu ia lá, se ele não me desse o contato dela, muitas vezes eu encontrava com o oficial, a oficiala, lá na sala dos oficiais e pedia o telefone ou pedia agilidade no cumprimento desse mandado. E aí essa oportunidade eu não estou tendo mais. Então, inevitavelmente, acaba atrapalhando. Aí a gente fica mandando e-mails. A maioria das varas não deu um telefone ou um WhatsApp de contato, deu um e-mail. Aí esse e-mail não tem uma resposta de se recebeu ou não e acaba ficando mais lento, certo? Mas por hora a alternativa que nós temos é realmente mandar e-mail para as varas, para a secretaria das varas, para poder tentar agilizar o processo ao arrepio do que diz a lei. Então a possibilidade desses processos trabalhistas desse período sair esse ano é muito pouco. É bem remoto, assim, é bem pouco provável. O prazo médio normalmente da ação trabalhista era o quê? 6 meses? Para sair a sentença, 6 meses. E agora dá o quê? Vai dar 1 ano? Vai, provavelmente. Talvez menos do que. Talvez por aí, porque para completar em dezembro nós ainda temos recesso. Ou seja, o recesso eles não vão mexer com a parte deles, né? Né? Interfere não, a idade trabalhando. do desembargador na hora dessa, que eles não podem trabalhar, não podem fazer nada além do que... Vai interferir no programa de retorno. No calendário de retorno, os últimos a voltarem vão ser os magistrados no grupo de risco. Essa pergunta aí. Com esta pandemia, muitas empresas demitiram funcionário e agora, acho que é agora que ele ia botar, já estão admitindo funcionário. Com quanto tempo funcionários demitidos podem ser admitidos? Readmitidos. Readmitidos, né? Podem ser readmitidos. Não tem tempo, poderia inclusive ainda estar no aviso prévio. A rigor, a CLT vai dizer que no aviso prévio, até o término do aviso prévio, se for de comum acordo, a empresa pode desistir, e o funcionário aceitando, né? E ele ser readmitido. Após isso, a empresa foi demitida, a empresa já pode, de fato, recontratá-lo. A empresa tem que ter um cuidado de documentar essa readmissão, porque está sendo readmitido nesse momento. Nós tínhamos um momento de parada, o pessoal foi demitido, retomou as atividades, readmite. Por que a empresa tem que ter esse cuidado? Lembra que eu falei no começo da live do princípio da continuidade do emprego? Às vezes as empresas demitem, com pouco tempo readmite, mas na verdade a pessoa nunca parou de trabalhar. Certo?
E aí, por conta desse princípio da continuidade do emprego, o judiciário muitas vezes tende a reconhecer que ali eu não tenho dois contratos de trabalho, mas um só em continuidade, o que não é verdade, uma vez que todas as verbas foram pagas, se Uhum. todas as verbas tiverem sido pagas. Qual é a diferença de eu considerar dois contratos ou um? Você vai ter que pagar de novo numa futura rescisão. Ou você já pagou o aviso prévio, vai ter que pagar tudo de novo, mas o que é mais relevante é o aviso prévio. Eu vou contar o tempo todo e não só o tempo do segundo contrato, se porventura o judiciário considerar uma unicidade contratual. E como para cada ano são mais 3 dias, isso pode ter um reflexo financeiro. Além disso, pode considerar também o FGTS do período todo. Então, os 40% não seria só do segundo contrato, mas do contrato todo, certo? Mas Então, subtrai o que pagou de multa no outro, né? pois é, depende, porque se o juiz anular aquela demissão, ela não gera efeito. E aí ele não iria subtrair esse valor. E Luiz O Paulo, ideal é se documentar, você pode fazer um termozinho simples, justificando isso, as partes, ou botando no contrato de trabalho, informando. Em razão da pandemia, o contrato foi extinto, mas está sendo readmitido agora, alguma coisa nesse sentido. eu vi casos, Luiz Paulo, já que me disseram que a pessoa readmitiu e botou a pessoa com salário menor na volta. Pode, é outro contrato de trabalho, mas Na se não mesma for. função, Não, na mesma função não pode, não. Na entendeu? mesma função não pode, Porque a não. Agora, pessoa se só for em mudou funções o termo da distintas, função, mas está fazendo as mesmas se for coisas as com mesmas salário menor. atividades, não pode. Se for as Como? mesmas atividades. Se a pessoa estiver exercendo a mesma atividade, independente do nome, não pode. Pois é, mas teve gente que fez isso. Eu Mas até, ó, procurei. teve gente que fez isso, mas isso pode gerar no futuro um passivo trabalhista disso, porque a pessoa vai cobrar a diferença salarial daquilo que ela deixou de receber nos últimos 5 anos, que é o período de Uhum, prescrição, né? A pessoa pode entrar com 2 anos, até 2 anos após sair a empresa, cobrando os últimos 5 anos. uhum, E aí ele vai poder cobrar uhum. essa diferença do salário, entendeu? É Pronto. possível. Ô, Luiz Paulo, vamos falar aí para a gente encerrar. Obrigado, porque senão nós vamos já ser derrubados pelo Não Instagram. é? Tempo, viu? Tá bom. Aí eu vou salvar. Quer dizer mais alguma coisa? Algum cuidado tem que se ter, as empresas ou as pessoas? Bom, eu acho que as pessoas devem continuar se cuidando, usando álcool em gel, fique em casa, use máscara. Empresários, deem para os seus funcionários máscara, álcool em gel, sabão para lavar e fiscalizem a utilização, principalmente empresários do setor de transporte de carga que não parou, que pode vir essa doença ser considerada doença ocupacional, já tem precedente do STF, e isso pode impactar negativamente aí o setor de transporte que nunca parou. Lá na empresa, Luiz Paulo, a gente fez o quê? Deu máscara, tem álcool em tudo quanto é ambiente, a gente está pulverizando os ambientes 2 vezes por semana e os carros com aquele produto que a prefeitura Uhum, usa nas ruas. uhum. E eu não sei se é obrigado, nós estamos fazendo o termômetro que tem a temperatura na testa. Não, não é obrigado, mas tudo que você fizer é a semelhança dos protocolos governamentais. E desde que haja uma fiscalização, porque não basta você disponibilizar a máscara ou o álcool. É importante fiscalizar a utilização da máscara e do álcool pelos funcionários. Lembrando que aqueles funcionários que ainda estão expostos a agentes insalubres devem utilizar, e aí eu estou falando aqui de poeira, agentes biológicos e tal, devem utilizar a máscara com a certificação do Inmetro para seguir a norma regulamentar do Ministério do Secretaria do Trabalho e Emprego relativo à máscara N95, né? Entendi. Entendeu? Tá bom, então. Obrigado. Tá bom? Por nada. Boa noite. Foi tranquilo. Boa noite. Um Até a abraço próxima. no Valentim. Tchau. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite.